A paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira, 14/5/2024. Eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é Coragem inabalável. Vamos à Bíblia? Em Juízes, capítulo 3, versículo 31, está escrito: Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Vemos um homem que obedeceu a Deus e que derrotou o inimigo, apesar de seus limitados recursos. Em vez de se queixar por não ter uma espada nem uma lança, Sangar dedicou aquilo que possuía ao Senhor, o qual usou esse instrumento. Nas palavras de Joseph Park, aquilo que é um instrumento frágil nas mãos de um homem pode ser um instrumento poderoso nas mãos de outro, pelo simples fato de o espírito deste outro arder com a santa determinação de completar a tarefa que precisa ser realizada. Pode ser que Sangar tenha matado todos os 600 filisteus num só lugar e na mesma ocasião. Mas também é possível que esse número expresse um total cumulativo. Teria sido difícil Sangar manusear a guilhada se os 600 homens o tivessem atacado simultaneamente. Uma vez que não temos conhecimento dos detalhes, também não devemos especular. No entanto, é animador saber que Deus o capacitou para vencer o inimigo, ainda que seus recursos fossem limitados. Para mim, as poucas palavras registradas sobre Sangar dão a impressão de que ele era um homem de coragem persistente, sem dúvida alguma, nascida da sua fé no Senhor. Sua firmeza contra o inimigo, empunhando apenas a ferramenta de um agricultor, no lugar do equipamento militar completo de um soldado, é o que diferencia Sangar como um homem valente e de coragem inabalável. Certa vez, Charles Spurgeon deu uma palestra num seminário e a chamou de Para os Obreiros com Equipamentos Escassos. Sangar não ouviu essa palestra, mas tenho certeza de que poderia ter dado uma aula sobre esse assunto. Suspeito ainda que teria encerrado a aula dizendo: Entregue ao Senhor as ferramentas que tem, quaisquer que sejam elas. Mantenha-se firme e cheio de coragem, crendo que Deus usará o que tem em mãos a fim de realizar grandes coisas para a glória dele. Podemos parafrasear: o mundo procura métodos mais eficientes, mas Deus procura homens e mulheres mais eficientes, que compreendem os seus princípios fundamentais, o poder do Espírito Santo, uma estratégia inteligente e uma coragem inabalável. Otiniel, Eude e Sangar nos deram um exemplo. Agora cabe a nós segui-lo. Que cada vez mais nós possamos ter uma coragem inabalável, sabendo que Deus ele não precisa de muita coisa para trabalhar, ele precisa de um coração voluntário. Deus ele usa aquilo que nós temos. Deus ele não precisa, em nome de Jesus, de nos equipar com tudo que é necessário. Mas se a gente tiver um coração disposto, que se a gente tiver uma coragem inabalável, Deus ele pode operar em nós e através de nós. Apresente aquilo que você tem ao Senhor e Deus ele pode fazer grandes coisas através disso. Creia, porque Deus ele é especialista em trabalhar em comum acordo com o ser humano, em parceria com o ser humano. Deus ele poderia mandar ali anjos para guerrear por Israel naquele momento, mas ele preferiu usar uma guilhada de bois. Ele preferiu usar um homem natural, um homem comum para fazer coisas extraordinárias. Que nós possamos entender que Deus ele ainda usa homens comuns para fazer, em nome de Jesus, o extraordinário dele, o sobrenatural dele, e que isso possa encher o nosso coração de fé, possa encher o nosso coração de entusiasmo, e que tudo o que nós formos fazer para o Senhor, que nós venhamos apresentar aquilo que nós temos. E muitas das vezes a gente acha que para fazer a obra a gente precisa de muita coisa. Muitas das vezes a gente acha que para evangelizar a gente precisa conhecer de Gênesis a Apocalipse. Às vezes para pregar, muitas das vezes a gente acha que precisa de saber muita técnica, ter muita eloquência. Não, deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo te orientar, e deixa Deus te governar, e aí todas as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Vamos orar?
Soberano Deus, eterno amado Pai, em nome de Jesus, que cada vez mais nós possamos apresentar aquilo que nós temos, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aquilo que nós temos. Que o Senhor venha usar, Senhor, aquilo que nós temos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pois nós sabemos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor usa, Senhor, em nome de Jesus, o comum para operar o sobrenatural, o extraordinário. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, continua, Pai, em nome de Jesus, aumentando fé. Senhor, em nome de Jesus, de cada um de nós. Senhor, continua, Pai, dando coragem, Senhor, dando persistência, dando perseverança, dando esperança. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Você ouviu a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus, é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um dia abençoado, um forte abraço e fiquem com Deus.